Vamos sair dos Estados Unidos um pouco e vamos vir aqui para a capital de São Paulo, porque olha só a informação que eu vou passar para vocês agora. O candidato do PSOL aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, avançou 3 pontos percentuais na pesquisa Datafolha divulgada na madrugada de hoje. Olha só, ele foi de 42% para 45% nas intenções de votos válidos. O atual prefeito da cidade, Bruno Covas, do PSDB, caiu de 58% para 55%. A distância entre os dois candidatos foi reduzida a menos de uma semana do segundo turno das eleições municipais. Vamos lá conversar com o nosso Jodriles? E aí, Jodriles, o que rola aqui em São Paulo, hein? Quem quer começar? A campanha do Boulos é forte, hein, Paulo? A campanha do Boulos, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de alinhamento dos participantes nas redes sociais, por exemplo, todos os dias eu vejo diversas pessoas que defendem o Boulos, e nisso eu incluo não só a campanha formal, tá, que está gastando dinheiro, pagando gente para falar, eu incluo também pessoas que voluntariamente, organicamente se engajaram nessa campanha, e todos muito alinhados, passando as mesmas mensagens. Covas seria próximo do bolsonarismo, esse é um ponto. Outro ponto, Boulos é moderado, eu nunca vi tanta gente ao mesmo tempo martelando Boulos é moderado, e ai de quem discordar. E por fim, agora também lançando um medo na população, que é o seguinte, você conhece o vice do Bruno Covas? Porque essa é uma das outras estratégias. Então, a estratégia de comunicação deles é passar essas mensagens, e eles estão sendo muito eficazes nisso. Por isso o Boulos, eu acredito que por isso o Boulos tem melhorado. Quem soube usar bem as redes e tinha campanha orgânica, assim, conseguiu crescer. Eu ainda acho que o Covas é favorito, pelos números, mas tudo está dado, vai ser uma corrida bem acirrada. Agora, se a gente for analisar números, né, a pesquisa Datafolha tem 3 pontos de erro para mais ou para menos, né? Isso pode vir a significar um cenário agora, né, de 52 Bruno Covas e 48 Boulos, né? Porque se a margem de erro é de 3 pontos, a gente aumenta 3 pontos para o Boulos, diminui 3 pontos do Bruno Covas. A margem pode ser 3 pontos para mais ou para menos. Pode ser que nós estejamos com 52 a 48, ou seja, uma eleição apertadíssima na cidade de São Paulo. Agora, tem um outro ponto da pesquisa Datafolha que me chamou bastante atenção, que são os públicos, né? Se você for analisar, o Boulos ganha de 75%, se eu não me engano, mais de 70% no público jovem da cidade de São Paulo. É impressionante como é forte a atuação do Guilherme Boulos no público mais jovem paulistano. Do outro lado da moeda, o Bruno Covas goleia no público mais idoso, com mais de 60 anos de idade. Na mesma proporção que o Boulos ganha no público mais jovem, também os seus 70%. Então mostra aí apoios completamente diferentes e sociedades paulistanas completamente diferentes apoiando um e apoiando o outro, né? E, Adriles, você acha que é possível uma virada de Boulos em São Paulo ou não? Acho pelo seguinte, note bem, tem um dado da pesquisa que você não disse que é muito sintomático. Os votos do Bruno Covas ficaram cristalizados. Ele não perdeu nenhum voto até o momento. O que aumentou foram os votos do Guilherme Boulos entre os indecisos e as pessoas que não votaram em ninguém no primeiro turno. Ou seja, ele tem uma capacidade de aglutinar e de mobilizar votantes muito maior que o Bruno Covas. Por uma razão muito simples, o Bruno Covas já é um burocrata, já está exatamente no cargo, ele tem explicações a dar, ele é um político tradicional, com seus defeitos e virtudes, com seus erros e acertos, então ele tem exatamente essa premissa de um eleitorado mais conservador, mas de um eleitorado também mais idoso, ou seja, e o eleitorado mais idoso tende a ser menos aguerrido, a ser menos passional, a, sobretudo, comparecer em menos massa no dia da eleição por causa do coronavírus. A gente lembra exatamente que essa eleição, eu acho que a grande marca dela foi a indiferença e a apatia. Se você somar todos os votos em São Paulo, entre, eu já falei, abstenções, votos nulos e brancos e pessoas que não foram, você dá quase 50% do eleitorado e esse número tende a aumentar. E a mobilização passional de ideais, de promessas, aquelas promessas do tipo, vou contratar mais funcionários públicos para melhorar o déficit,
essas coisas que não são exatamente comprovadas pela realidade, mas são atestadas pela utopia e esperança, sobretudo de uma juventude que tem pouca informação e é mais passional e é mais adestrada pelas esquerdas nas universidades, tende a ir muito mais pelo Boulos e tende a ser muito mais mobilizada e muito mais orgânica. A esquerda tem essa organicidade. Houve uma grande exceção na eleição do Bolsonaro, mas geralmente a esquerda mobiliza mais, porque ela vende ideais, vende sonhos, vende utopias, não exatamente vende uma realidade mais concreta, né? A gestão do próprio Covas foi uma gestão extremamente contestável em vários sentidos, sobretudo no combate à pandemia. Então, ele tem exatamente a favor de si um eleitorado conservador que tem medo do Boulos. Mas eu não sei se o medo do Boulos, por essas razões que eu já te falei, são tão fortes assim quanto a esperança. Em geral, a esperança vence o medo. E quando a esperança venceu o medo em 2002, a gente viu o que aconteceu. Gente, eu vi muitos analistas políticos dizendo o seguinte: essa não foi a eleição da rede social. Eu discordo completamente dessa análise. Eu acho que essa foi a eleição em que a rede social foi mais forte. E dou os meus motivos e as minhas razões para isso. Se a gente for analisar o primeiro turno da eleição aqui em São Paulo, quem eram os candidatos mais fortes nas redes sociais? Eram dois: Arthur Duval, mamãe falei, e Guilherme Boulos. Resultado: Guilherme Boulos com seus 20 e poucos % e Arthur Duval sem nenhum tipo de estrutura, sem nada, conseguindo seus 10% de intenção de voto. Da onde veio 10% de intenção de voto para o Arthur Duval? Rede social, é óbvio. Isso é fato. Quem achar que não foi, enfim, não está enxergando a realidade da situação. Da mesma maneira, a votação do Boulos. Porque o Boulos, no primeiro turno, tinha os seus 17 segundos de tempo de TV, mas tinha uma campanha muito bem estruturada na rede social. Neste segundo turno, nós estamos vendo nas redes sociais, nas plataformas digitais, uma verdadeira lavada do Boulos. Lavada em engajamento, em compartilhamentos, em comentários, em curtidas do Boulos para o Bruno Covas, porque é o que o Adriles bem disse, o Bruno com um aspecto um pouco mais tradicional da política, não se envolve muito com as redes sociais e tal, e o Boulos com uma militância muito bem organizada nas redes. Pode ser que as redes sociais sejam um fator absolutamente decisivo nessa eleição. Eu já vi analista dizendo que rede social nessa eleição não serviu para nada, que essa não foi a eleição da rede social. Eu volto a dizer aqui, na minha opinião, eu discordo, mas assim, totalmente dessa análise. Vocês querem falar sobre isso? É engraçado isso que você fala, né, Paulo? Não essa, né? Todas as eleições, gente. E acho desde que o Obama, que cada vez mais a rede social cada vez mais espaço. A gente tem que lembrar que as redes sociais tiveram um papel preponderante na eleição do Bolsonaro, que tinha como Boulos antes disso, mesmo com Obama, gente, a despeito de não ter uma máquina partidária. A gente pode dizer que o Boulos é uma espécie de Bolsonaro da esquerda dessa eleição, né? Porque ele não tem recurso de campanha, ele não tem estrutura de campanha, mas tem um engajamento fortíssimo dentro das redes sociais por essas características que a gente já elencou aqui de passionalidade. E quem mexe, sobretudo, em redes sociais é quem? É um público jovem. Ou seja, esse público jovem engajado e passional e não pago, ele gera uma publicidade e gera uma propaganda na cidade. E no segundo turno, o segundo turno não necessariamente vai ter esse grau de indiferença que teve no primeiro. Então, o Boulos é um candidato a ser considerado. Esse público mais jovem é interessante porque esse público é formador de opinião dentro de casa. Ele chega para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia. A partir do momento que você tem um cara engajado, com certeza. Tem dois caminhos. Tem o jovem, que é o usuário da rede social, que joga Among Us, que está no Twitter, que é mais ativo. Mas eu acho que também tem o público mais velho, que não lida tão bem com a questão da rede social. Não se esqueçam que o WhatsApp é uma rede social. E aí a gente tem o contraponto, que é a proliferação, por exemplo, de notícias falsas, né? E de outras coisas que, de fato, viram correntes, digamos assim, né? Igual a corrente do Bom Dia. Tem também a corrente da notícia falsa, a corrente que vai
tentando levar o voto para um lugar, e que acontece aí no WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social e que é usada também pelos mais velhos. Então, Sim. você tem ali 2 pontos de jogo. Sim, sim. De quem é Mas tem que ter jovem, um contraponto, usa né, e Paulo? até pratica um ativismo na rede social, e também dos mais velhos, que estão ali como leitores, né? Então, eles Sim. estão vendo passar no Facebook, eles estão recebendo coisas no WhatsApp. E talvez não tenham aí também muita... Eu não quero falar sabedoria, porque não tem a ver com sabedoria, mas muito know-how para entender que nem sempre a notícia que chega, que está no Facebook, é a certa, que aquilo pode ter sido direcionado para você por algum motivo. Perfeito. Né? Então, questiona menos essas informações que chegam por rede social. Para fechar, Joel. Boulos se engaja bem nas redes sociais, tanto pela estratégia de campanha, como também ele domina a arte do comportamento pessoal, do engajamento, da forma como ele se comunica, que é uma forma feita às redes sociais. É isso que ele e o Mamãe Falei tinham também. Ele sabe falar com a pessoa que está assistindo ele. Ele não está fazendo um videozinho institucional para circular nas redes sociais. Ele está falando com a pessoa ali. A pessoa se sente engajada por uma campanha que fala a sua língua e que, por isso, ela sente que engaja ela e ela está disposta, muitas vezes, a trabalhar de graça, sem nem pedir permissão, para ajudar esse candidato que ela simpatizou. O Boulos foi jogar Among Us, foi jogar um jogo online. O Boulos faz sessões de perguntas e respostas que mistura tanto coisa política como questão da vida pessoal também. Isso é muito forte nas redes, as duas coisas estão juntas, é sua vida pessoal e sua vida profissional misturadas ali, porque todo mundo está interessado em saber. Então ele é alguém que domina essa linguagem das redes sociais, e eu estou com você, Paulo. Nessa eleição municipal, a rede social foi preponderante. E ela foi preponderante num tipo de eleição que, em geral, a gente esperaria que ela teria um pouco menos de força, porque quanto mais local a eleição, menos é o papel da rede social, que é difuso, que é para todo mundo, falaria alto. As comunidades locais, as organizações de bairro e tudo teriam mais força. Elas ainda têm a sua força, mas a rede social mostrou relevante e potencialmente transformadora, mesmo numa eleição municipal, como foi essa de São Paulo, como foram diversas aí pelo Brasil. O poder das redes sociais veio para ficar. As pessoas têm que aprender a usar esse poder. Não adianta ficar reclamando também, porque o tempo não vai voltar. O tempo muda, as coisas mudam. Hoje em dia, você ter apenas palanques, eu tenho vereadores, eu tenho palanques aqui para me apoiar meu candidato, acho que isso vai fazer a diferença. Hoje em dia, isso não é tão definidor como já foi no passado. Cada vez mais a comunicação direta nas redes sociais está falando alto. E quem está aprendendo a usar antes, larga na frente. É o caso do Boulos, é o caso do Mamãe Falei. Com pouco dinheiro, fizeram muito voto. Outros gastaram milhões e tiveram resultados pífios.